Nós queremos falar hoje sobre um assunto tão atual e tão profundo, que é a ansiedade e a preocupação. Esse assunto é tão atual porque vivemos isto de uma forma muito agressiva. Então eu gostaria de comentar com vocês sobre isso, sobre como vencer a ansiedade, como vencer a preocupação, e isto usando a palavra de Deus. Como vencer este mal do século, onde engloba tantas coisas como ansiedade, preocupação, a depressão, e como vencer isso usando a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que aqui na palavra de Deus, em Lucas capítulo 12, tem um assunto muito forte e eu gostaria de ler com vocês, e nós convidamos você a participar, convidamos você a enviar comentários que enriqueça ainda mais esse assunto. Convidamos você a estar enviando perguntas e assim, se possível, nós responderemos hoje ou responderemos numa próxima comentário nosso, no próximo encontro, que será no próximo domingo, se Deus quiser. Neste mesmo horário estaremos provavelmente prosseguindo com esse assunto, porque não se esgota esse assunto tão rápido. E então provavelmente no próximo domingo a gente volte a comentar um pouco sobre ele. Mas convidamos você, participe conosco, dá aí sua opinião, a sua experiência, envia perguntas, e nós estaremos então passando aqui alguns momentos, alguns minutos muito importantes. Eu gostaria de ler capítulo 12 de Lucas, no verso 22. Se você estiver nos acompanhando e quiser abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 12, no verso 22. Esse texto diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister ou que necessitam delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas, que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos pensar então sobre esta palavra ansiedade. O que significa a palavra ansiedade? Ela é um misto de agonias, de preocupações, de incertezas, uma aflição, é um misto de aflição e que causa coisas terríveis no nosso corpo, na nossa mente.
doenças, inclusive, e os médicos nem encontram os sintomas, e a raiz está ali na ansiedade, na preocupação. Se nós pegarmos então a palavra preocupação, nós já entendemos que ela é uma ocupação prévia, ou melhor, nem aconteceu aquilo ainda que nós pensamos que vai acontecer, aquela coisa de ruim que nós pensamos que vai acontecer, nem aconteceu ainda, mas nós já estamos preocupados com aquilo. A nossa mente forma, inclusive, um cenário que é como se a gente estivesse vivendo aquela situação ruim que a nossa mente formulou. Provavelmente não vai acontecer nada do que nós pensamos, mas a ansiedade já começa a tomar conta de nós. A preocupação é estar ocupado com alguma coisa que ainda não aconteceu. Interessante é que Jesus, ele dá para a gente um caminho, ele mostra uma saída para a preocupação e a ansiedade. Queremos dizer que a ansiedade é uma coisa muito comum entre nós, e nós não devemos nos considerar pessoas, digamos assim, pessoas que não têm capacidade de vencer, ou pessoas que são fracas por termos ansiedade. Ansiedade é uma coisa que chega para quase todas as pessoas, ou vamos dizer para todas as pessoas. Alguns sabem conviver melhor com elas e outras não, mas ela chega para todos. E não podemos considerar assim, olha, eu sou um fracassado porque tenho ansiedade. Não, nós devemos admitir, olha, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade, eu mesmo que estou falando aqui para vocês, já vivi ansiedade por várias vezes, mas nós queremos encontrar um caminho para vencer, encontrar um meio de como lutar contra isso e vencer essa situação. Então, a gente sabendo que a ansiedade e a preocupação é algo que nos acontece geralmente com alguma coisa que ainda não aconteceu, nós começamos então a disciplinar a nossa mente. Pode ser que nós comecemos a disciplinar a nossa mente. E estudando aqui os passos que Jesus dá para nós, eu quero comentar com vocês então esse trecho aqui que Jesus nos ensina. Jesus então disse aos discípulos: não estejais apreensivos pela vossa vida, ou não estejais ansiosos pela vossa vida. E ele disse assim: sobre o que haveis de comer, pelo corpo sobre o que haveis de vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Jesus está dizendo que a vida é mais importante. A vida vale muito mais do que isto que nós buscamos. E a vida é muito mais do que alimento e vestuário. Quando Jesus diz isso, ele é tão profundo nesse comentário, porque ele está querendo dizer que a vida precisa ser vivida com propósito. Nós não devemos viver simplesmente pela necessidade, mas viver pelo propósito, ou trabalhar pela necessidade, mas trabalhar com propósito. Ele mostra isso dizendo assim que os corvos, os pássaros, não semeiam, nem cegam, nem têm despensa em seu celeiro, nem celeiro, e Deus os alimenta. Jesus está querendo dizer que a natureza, tanto as aves dos céus, como outros exemplos que ele vai dar, eles vivem com propósito. E o propósito das aves dos céus, por exemplo, que não estão preocupadas em preservar alguma coisa para o dia de amanhã, ou ajuntar alguma coisa para o dia de amanhã, trabalhar com o pensamento de que vai faltar. Não, elas vivem com um propósito,
revelado pela palavra de Deus, que é o propósito de adorar a Deus. Quando as aves elas fazem a sua rotina do dia, aquela rotina é uma adoração a Deus. E essa adoração é uma vida com propósito. Também quando ele fala dos lírios do campo, que se vestem de uma forma tão majestosa que nem Salomão se vestia como qualquer deles, os lírios do campo. Os lírios do campo também, a vida deles é uma vida de adoração a Deus. Muito embora não tenham raciocínio, muito embora não tenham inteligência, Deus criou a eles de tal forma que a vida deles é uma adoração a Deus. As aves adoram, as plantas adoram, sem raciocínio e sem entendimento. Então ele criou o ser humano, o único ser com capacidade de raciocinar, para adorar a Deus com inteligência, adorar a Deus com raciocínio. Veja que diferença existe em fazer alguma coisa para Deus, adorar a Deus sem ter raciocínio daquilo, e adorar a Deus tendo raciocínio, tendo inteligência. Quando nós observamos as aves dos céus, porque Jesus fala para nós fazermos este exercício. Olha o que ele diz assim: considerais os corvos. Considerai quer dizer, analise, pare e pense um pouco sobre isso, sobre as aves dos céus, sobre os lírios do campo. É interessante que quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos enxergar mais nada a não ser aquela ansiedade que nos domina e também a preocupação. Nós ficamos cegos com relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Por isso é que Jesus, ele com tanta profundidade, nos chama para uma reflexão de algo tão simples, que a gente pode considerar tão simples. Nós, com toda a inteligência que Deus nos deu, somos convidados por Jesus a observar as coisas simples daqueles seres que não têm raciocínio, que não têm inteligência, a prática que eles fazem, a prática que eles adotam, mesmo não tendo inteligência e raciocínio. E essas coisas tão simples são as aves dos céus e os lírios do campo. Você está acompanhando? Você está observando? Pare e pergunte para você: quando foi que você, com toda a sua ansiedade e preocupação, procurou parar em um lugar onde tem aves e parou em um lugar onde tem a vegetação? Isso pode ser tão próximo de nós, vizinhos ali próximos da nossa casa. Basta nós sairmos fora de casa, na rua, no quintal, e nós temos a oportunidade de observar estas coisas: pássaros, plantas. E Jesus então nos convida a isso, observar a atitude desses seres. Ele diz aqui que eles não fazem aquilo que normalmente nós fazemos. Diz que eles não ajuntam em celeiro e nem trabalham da forma que o ser humano trabalha. Ele diz aqui, olha, eles nem semeiam e nem colhem, não tem esse trabalho. E quando o fazem de uma forma tão natural, tão simples, e até sem saber o que eles estão fazendo. Quando os pássaros transportam as sementes, e as sementes são jogadas, eles deixam cair as sementes e as plantas vão nascendo, eles não sabem que eles estão plantando, eles não sabem que aquilo amanhã vai ser alimento para eles mesmos. Eles estão fazendo de forma natural, estão fazendo com um propósito. Que propósito é? Adorar a Deus. Então, eles não trabalham por necessidade,
trabalham por propósito. Como é que pode ser isso? Trabalhar com propósito e não por necessidade. É quando nós começamos a estudar sobre a vida de Jesus, quando nós começamos a estudar sobre Jesus, como nós vamos apresentar aqui hoje, como nós vamos falar para você desse assunto hoje. Então nós vamos descobrindo que a vida, nós podemos trabalhar com propósito e não por necessidade. Não trabalhar por causa de comida, nem de vestimento, nem de moradia. Isto é coisa que nós temos um Pai. Nós somos convidados a ser diferentes das outras gentes que trabalham dessa forma. Trabalham só por necessidade. Esse trabalhar por necessidade, ou viver a vida em torno de necessidade, é um dos principais motivos da preocupação e a ansiedade. Então Deus vem, através desta palavra, nos dar uma instrução muito grande. Viver a vida com um propósito. Então ele diz assim, qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem de nós, por mais ansiosos que estejamos, poderemos mudar a nossa vida ou acrescentar qualquer coisa qualquer melhoria na nossa vida, por mais ansiosos que estejamos? Então, porque ele diz assim, olha, vocês não podem, nem com as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Nós não conseguimos dominar situações simples da nossa vida e queremos nos preocupar com as coisas mais, com as outras coisas. Então considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Interessante que a criação de Deus, como as aves do campo, as aves dos céus, os lírios do campo, eles foram criados com o propósito de adorar a Deus. Nós também fomos criados com o propósito de adorar a Deus. Mas nós não fomos criados para adorar a Deus, para tornar Deus mais Deus. Para Deus ser mais poderoso, se nós não adorarmos, Deus não é poderoso? Não, não é assim. Deus, ele existe desde a eternidade. Ele nos criou para a adoração do nome dele, porque ele sabe que o melhor para nós, o melhor para a vida do ser humano, é adorar aquele que o criou, viver em obediência àquele que o criou. Tanto é que esta criação de Deus, tanto as aves quanto as plantas e toda a criação, eles vivem um curso de adoração e sem cometer pecados. Mas quando o ser humano, pelo raciocínio, pela inteligência que tem, resolveu viver a vida da sua própria maneira, da sua própria forma, sem considerar o Criador, então aí vem a ansiedade e a preocupação. E mesmo aqueles que entregam sua vida a Cristo, mesmo aqueles que já fizeram uma decisão de dizer, eu quero viver a vida com Deus, eu quero viver uma vida de obediência, mesmo nós, somos sujeitos à ansiedade e à depressão, por causa do pecado, por causa das escolhas que fazemos. Então nós devemos entender que Deus,
criou toda a natureza e todos eles seguem um curso de adoração. Por isso ele faz essa descrição: considerai os lírios, considerai as aves. É uma coisa maravilhosa a gente vê a rotina que eles seguem, a rotina dos pássaros, a rotina das plantas. A gente pode até dizer assim, mas isso é simples demais, isso é muito simples, viver como os pássaros. Vai chegando ali a noite, começa a escurecer, cada um já procura o seu lugar para ir repousar. Isso é muito chato. Alguém pode até dizer, né? Precisamos aproveitar a noite, precisamos aproveitar toda a curtição, porque a vida é uma só. Geralmente é isso que a gente pensa: a vida é uma só, eu preciso curtir ao máximo. Então, enquanto a natureza vai obedecendo o seu curso, vai trilhando a sua rotina, escureceu, eles procuram já um lugar para ir repousar. E quando começa a clarear o dia, eles já saem para a sua rotina. Eles vivem a vida dentro do propósito de Deus, para aquilo que Deus criou. Passa gerações e mais gerações, passa séculos e milênios, e as aves continuam na mesma trajetória. Aquelas que são do dia, continuam a sua trajetória no dia. As aves que foram criadas para serem noturnas continuam a sua trajetória. Mas o homem não. O homem foi criado para seguir uma rotina e seguir um propósito estabelecido por Deus. Nós abandonamos esse caminho, nós deixamos essa trilha que Deus tem para cada um de nós e resolvemos então trazer para nós uma outra forma de vida, a vida moderna. Como a vida moderna tem nos sufocado. E olha que é com toda a tecnologia, com todo o progresso avançou de tal forma, e nós podemos enxergar então que esse progresso não trouxe tanto benefício para o ser humano. Trouxe uma comodidade, trouxe coisas que ele nunca imaginou ter. Nunca imaginamos ter um aparelho de televisão com controle remoto nas mãos. Nunca imaginamos ter carros tão modernos, ter tanta facilidade. Isso deveria então trazer mais felicidade para nós. Mas, no entanto, nunca vivemos uma vida de tanta ansiedade como estamos vivendo agora. Com toda a melhoria, com todo o progresso, nunca o homem esteve tão ansioso e tão preocupado. O que é isso? Isto é distanciamento de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais preocupados e ansiosos nós ficamos. Porque nós estamos dizendo assim: Deus, eu não estou afim de levar a vida como o Senhor deseja, como o Senhor orienta. Eu não estou afim. Isso é muito pouco para mim. A minha vida é uma vida muito agitada. Eu quero uma vida que seja mais agitada, uma vida que seja com novidades. Eu não quero a vida que o Senhor tem, ela é muito simples. Então nós estamos dizendo para Deus assim: olha, eu quero preocupação e ansiedade. Mas quando Jesus fala para a gente ter contato com essas coisas, aves dos céus e lírios do campo, Ele está querendo dizer: vai aprender com eles, vai aprender com isto que Deus estabeleceu. Na verdade, Jesus está dizendo: vai aprender o que Deus estabeleceu e que é a receita de viver uma vida feliz, sem preocupação e ansiedade. Vai observar isto, vai viver como, vai ter uma atitude de recorrer ao grande sábio, o que o grande sábio orienta, e que são coisas tão simples. Mas eu volto a repetir:
a nossa vida ela é feita, ela é tão agitada e ela é uma vida tão comprometida com esse mundo que nós não temos tempo de parar um pouquinho. Às vezes um passarinho senta até próximo de nós. O passarinho pode estar até muito próximo, catando ali a sua comidinha no chão ou em cima de uma árvore, mas nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque existe alguma coisa nos consumindo, alguma coisa que nós não conseguimos resolver, aquele problema, aquela dificuldade. O que será que vai acontecer? E Deus às vezes está providenciando que até se sente ali perto de nós, ou que esteja próximo de nós, uma coisa tão simples como um pássaro. Quem é que numa vida moderna, numa vida agitada, de tantos compromissos, quem é que vai querer parar e ficar prestando atenção em passarinho? Passarinho catando ali os seus bichinhos, ou a sua comida. Quem é que vai parar diante de uma vida tão intensa, né? A palavra mais, talvez uma palavra bem atual é essa, uma vida intensa. Quem é que vai querer parar? Mas existem pessoas no planeta que conseguem. Tem pessoas que conseguem parar e observar isso. O que eu estou trazendo aqui nesta manhã é uma reflexão para isto, para nós tirarmos um pouco o foco. E Jesus ele vai dizer aqui uma receita impressionante para vencermos a ansiedade, vencermos a preocupação. De todas as coisas que são indicadas, como nós encontramos pessoas dando indicação para a pessoa se apaixonar por alguma coisa. Por exemplo, aprender um instrumento. Existe uma indicação de que para vencer a ansiedade e preocupação, a pessoa deva procurar alguma coisa em que ele se apaixone e que não seja contrário à vontade de Deus, que não seja um pecado. Encontrar alguma coisa para que ele se apaixone. Então é indicado algumas coisas, aprender um instrumento. Isso é válido, isso é bom. Isso é bom sim, aprender um instrumento, procurar um instrumento de acordo com o seu temperamento. Veja bem, procurar um instrumento de acordo com o temperamento é você não achar bonito alguém tocar um violão, por exemplo, e você dizer, eu quero aprender violão. Eu quero porque eu quero. Aí você começa a aprender aquele instrumento e de repente você para porque aquele instrumento não é típico do seu temperamento. Pode ser que para você seja tocar uma bateria, tocar um pandeiro, tocar um instrumento de sopro, tantos instrumentos que tem, aprender a tocar piano. Precisa encontrar qual instrumento que se adapta à pessoa, ao temperamento da pessoa, e ela então aprender. Isso é bom? É válido. Existe também outras indicações da pessoa se apaixonar por leitura. É bom também ler livros bons, é muito bom. Tantas coisas são indicadas para a pessoa ocupar o tempo e se apaixonar por aquilo. Mas eu penso que nada, eu acredito dessa forma, que nada supera a indicação que Jesus dá aqui nessa leitura. Ele diz assim, olha, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está querendo dizer então aqui que as preocupações e ansiedades são pelas coisas que nós queremos que seja acrescentada na nossa vida, seja a vida sentimental, seja a vida financeira, seja a vida social, em sociedade, seja lá o que for que traz preocupação e ansiedade. E isto vem pelas necessidades que nós temos, temos na nossa vida. Então, de tudo o que se apresenta para vencer a ansiedade e preocupação,
eu entendo que nada é mais profundo e nada é melhor do que essa indicação que Jesus dá. Jesus poderia dizer aqui: olha, você quer vencer a ansiedade e depressão, a preocupação? Viaja bastante. E tem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que procuram vencer a preocupação e a ansiedade viajando. Eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares. E ele conhece outros lugares, ele faz uma viagem, quando ele volta, tudo continua do mesmo jeito. Eu não sei se você pode compartilhar desse pensamento. Mas aí então você fala assim: olha, eu já conheci tal lugar, agora eu quero conhecer outros lugares. E marca viagens e vai conhecer outros lugares. E quando volta daquela outra viagem, que conheceu outros lugares, conheceu outras pessoas, a mente continua da mesma forma. Eu quero fazer uma coisa para me vencer a ansiedade e a preocupação. Eu preciso fazer tal coisa, e busca fazer algo que preencha, mas depois que aquilo é conseguido, a gente vê: mas e daí? Tem até um cantor contemporâneo nosso, que ele dizia que ele fez tanta coisa para conquistar, que ele lutou para conquistar tanta coisa, e depois que ele conquistou, ele perguntou assim: e daí? E daí, agora que eu já conquistei isso? A mente não está satisfeita com aquilo que conquistou, com aquilo que foi conquistado. Por quê? Porque existe um vazio que só é preenchido, ao nosso entendimento, e não ao nosso entendimento, mas indicado pelo Mestre dos Mestres, só é preenchido com a presença daquele que nos conhece, daquele que nos criou. É muito interessante que a mente humana, por mais que ela seja estudada, e tanta gente, tantas pessoas já estudaram a mente humana, e quanto mais estudam, mais sabem que precisam estudar, porque é muito complexo. Ninguém conhece mais a mente humana do que aquele que a criou. Ninguém conhece mais do que o Criador. Então, é muito interessante quando nós temos uma máquina, quando nós temos, por exemplo, um carro, e este carro dá problema, ninguém melhor para consertar aquela máquina do que quem construiu a máquina, não é verdade? Até nós levamos em pessoas que adquirem conhecimento sobre aquela máquina. Vamos pensar em um carro, por exemplo. Se fosse pela lógica, quando o nosso carro desse problema, nós levaríamos no lugar onde construiu aquele carro. Seria o melhor lugar para se levar. Como às vezes o preço é muito alto, nós então levamos em pessoas que também conhecem, mas precisa ser um especialista naquela área. Precisa ser uma pessoa que conheça daquela máquina, para que nós tenhamos segurança no conserto que será feito. Então, quem conhece a mente humana foi quem fez a mente humana. Quem fez a mente humana está falando aqui: olha, vocês não andem ansiosos, não andem preocupados, porque a cabeça de vocês pode entrar num colapso que vocês não vão conseguir reverter. Então, quem está dizendo isso é quem fez a mente humana. Cuidado com a modernidade, cuidado com o que o mundo apresenta, porque isso pode nos colocar em um labirinto onde nós não conseguiremos sair. Então ele dá a indicação: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós falamos de buscar o reino, nós então sabemos que onde existe um reino, existe um rei. E o que o rei faz? O rei governa, não é? O rei governa. Então nós temos aqui neste planeta, nós temos dois governos. Um governo é do maligno e o outro governo é de Deus. Por isso é que Jesus, quando foi interrogado pelas pessoas que queriam
pegar Jesus numa falha. Imagina pegar a mente mais inteligente que já pisou nesse planeta, porque Jesus é o homem mais inteligente, é a mente mais inteligente, mais sábia que já pisou nesse planeta. Os homens mais sábios do mundo têm que aprender com Jesus. Imagina pegar Jesus em uma falha. Então foram dizer para ele: mestre, é lícito pagar tributo para César? Porque eles queriam incriminar Jesus. Se Jesus dissesse assim: olha, pode pagar tributo sim para César, então os judeus iam cair em cima de Jesus, porque Roma cobrava um imposto muito alto. Mas se ele dissesse assim: não precisa pagar tributo para César, então aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquela pergunta para ele, iria fazer um movimento de fazer César saber que ali estava um homem que era considerado o rei dos judeus, que era o filho de Deus e que estava contra o governo de César. Então Jesus fala aquela frase tão conhecida de todos nós, que é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus então está dizendo ali naquele momento algo tão profundo, como toda a palavra que Jesus fala, existe algo tão profundo no que ele fala, que o tempo vai passando e a gente vai descobrindo mais coisa na mesma fala de Jesus. Então ele está dizendo assim para aquelas pessoas: eu não sou contra o governo humano, não sou contra o governo do homem, porque foi os homens que buscaram um governo para eles mesmos. Não era para existir, pensa comigo, olha, não era para existir um governo humano sobre nós. Não era para existir presidente da república, deputado, senador, prefeito. Não era para existir isso se o homem permanecesse na orientação divina. Você já pensou? Você já imaginou como seria viver sem essas autoridades, ou sem esse tipo de governo sobre nós, o governo humano? Seria possível isso? Olha, era para ser assim. O governo era para ser um governo teocrático e não democrático, ou os outros tipos de governo que existe, né, monarquia e assim por diante. Não era para existir, era para existir o governo de Deus. Por isso é que Jesus vai dizendo aqui: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos dizendo busca o reino de Deus, estamos dizendo assim: busca o governo de Deus. Se a gente buscar o governo de Deus, nós não vamos ter problema nenhum com as autoridades deste mundo. Se nós buscarmos o governo de Deus, nós não vamos ter problemas com nenhuma autoridade, porque somos orientados por Deus, né? A orientação é de Deus. A vida seria totalmente outra. As pessoas se ajudariam de forma tão maravilhosa que não teria problema de convivência, não teria necessidade. As pessoas viveriam em prol de uma ajudar a outra, não teria necessitados, não é verdade? Se o governo fosse o governo de Deus. Então não teria preocupação e ansiedade, que é o tema que nós estamos tratando aqui hoje. Não existiria essas coisas, a agonia, a angústia, a tristeza, essa preocupação, como será o dia de amanhã, o que virá aí pela frente. Meu Deus do céu, estamos numa pandemia e estão dizendo que pode vir algo pior ainda. As pessoas estão dizendo que daqui a um tempo, na hora que passar essa pandemia, vai vir outra pior. Nada disso teria, se nós então tivéssemos debaixo do governo de Deus. Como Deus diz aqui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo então: eu não estou contra o governo de César, eu não estou contra o governo humano que vocês escolheram para vocês. Não estou contra eles, porque essa é a vontade de vocês, que haja um governante sobre vocês. Mas eu quero dizer que existe um governo de Deus.
Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? De Deus, então, é nós sabermos, é nós nos lembrarmos que existe esse governo sobre nós, um governo de Deus. Por isso é que é tão sério isso, que lá no Éden Deus deixou bem claro esse governo. Deus colocou ali para o homem e disse para ele assim: olha, você pode comer de todas essas árvores que está aqui, o fruto de todas elas você pode se alimentar, só não coma dessa árvore. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Ele estava dizendo que existe um governo, e esse governo era o de Deus, era o único governo que existia, era o governo de Deus. Deus estava querendo dizer: existe uma autoridade sobre você, essa autoridade é a autoridade de Deus. Deus estava estabelecendo a hierarquia, e isso, hierarquia é de Deus, né? O próprio Deus estabeleceu, mas ali ele estava dizendo que existe o governo de Deus. Não coma dessa árvore. Toda vez que o homem olhava para aquela árvore, ele lembrava então: eu sou criação de Deus e devo satisfação para Ele. Eu não posso viver a minha vida dizendo então que eu sou dono do meu nariz e ninguém manda em mim. Por causa destas coisas vem a ansiedade e a preocupação. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, a vida é minha. Não, esse não é um pensamento estabelecido por Deus. Então, lá no Éden ele mostrou que existe um governo, e o governo de Deus, que está acima de todo o governo, né? Acima de toda autoridade. Quando ele diz isso, então, ele está mostrando que existe esse governo, e Jesus vem dizendo aqui: olha, buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala então buscai o reino, ele está dizendo buscai o governo de Deus, desgovernando as nossas vidas. E se Deus estiver governando as nossas vidas, nós vamos então aprender que a preocupação não é algo que está no governo de Deus. Deus não nos governa desta forma. Não, muito pelo contrário. As pessoas que estiverem debaixo do governo de Deus terão uma atitude muito diferente. Eu quero pegar aqui como exemplo uma vida com propósito, uma pessoa que vive a vida com propósito e trabalha com propósito e faz as coisas com propósito. Então, realmente podem viver de uma forma que a gente chega até a pensar: mas será que isto é possível? Eu quero dar um exemplo de um jovem, José, que é conhecido por todos nós. José, ele mostra, o que nós conhecemos da Bíblia, mostra que ele vivia uma vida com propósito. Ele foi um jovem obediente aos seus pais, e numa família de 12 irmãos, os irmãos tinham inveja dele, por causa da obediência que ele tinha aos seus pais, pelo comportamento de José e por ser temente a Deus. Os irmãos tinham inveja dele, tramaram contra a vida dele, e quando José foi fazer um benefício para os irmãos, José foi obedecer um pedido dos seus pais, do seu pai: olha, vai lá, procura seus irmãos, vê o que eles estão fazendo. Quando José vai e encontra os irmãos tramam contra ele, porque José tinha uma intimidade com Deus. José vivia uma vida com propósito. E quando ele encontra os irmãos tramam contra ele e pegam José e jogam dentro de um buraco. Provavelmente ali dentro daquele buraco, José poderia pensar assim: eu vou morrer aqui agora. E a ansiedade tomar conta de José. Olha, é bem provável que isso tenha acontecido, porque nós não queremos ser super crentes ou super heróis, dizendo assim: nós não temos ansiedade, não temos preocupação. Não, isso está sujeito a todas as pessoas.
Mas quando bate a ansiedade e a preocupação, nós devemos já nos lembrar de quem nós servimos, para que nós vivemos. E quando nós nos lembramos disso, esse monstro, esses monstros que são ansiedade, preocupação, depressão, estes monstros, eles se aproximam e nós os enxergamos. Nós sabemos que eles estão aí, mas quando nós nos lembramos deste governo de Deus, esses monstros param e não nos atingem da forma que iriam atingir. Então José, depois que é lançado naquele buraco, um dos seus irmãos disse assim: olha, não vamos fazer isso, não vamos ser culpados pelo sangue do nosso irmão. Tiraram ele do buraco. José poderia pensar assim: qual será a próxima cena? O que virá agora? Me tiraram desse buraco, será que vão me matar? José vivia uma vida com propósitos. O propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. Ele vivia com esse, era uma vida com propósito. Então ia passando ali uma caravana de midianitas, e os irmãos tramaram assim: olha, não vamos matar nosso irmão, não. Vamos vender ele aqui para esse povo. E venderam José para aquela caravana, e aqueles midianitas levaram José para o Egito. Chegando no Egito, ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele era um homem com propósitos, vivia com propósitos. E de tanto que ele vivia com propósito, Deus ia acrescentando para ele as necessidades dele. Como é que José ia viver agora no Egito? Tirado da casa dos pais. Pensa na situação. Tirado da casa dos pais. Como é que José ia viver agora? De que maneira? Como ele iria comer, beber, vestir? Mas ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. E lá na casa de Potifar, o comportamento de José, por ele viver uma vida com propósito, Potifar colocou ele para ser mordomo da casa, entregou tudo nas mãos dele, vivendo uma vida com propósito. Mas qual será a cena do próximo capítulo? O que aconteceria na vida de José? José poderia estar preocupado: o que será agora? O que acontecerá agora comigo? Bom, ele estava tendo suprimento para a vida dele e estava continuando a viver a vida com um propósito. E a mulher de Potifar investiu contra a vida de José numa tentação. José venceu aquela tentação, mas a mulher caluniou José. Ela acusou José de um crime e Potifar lançou aquele homem na prisão. Mas, meu Deus do céu, e agora? O que será de mim aqui na prisão? Como será? O que acontecerá comigo? Será que ele se deu à depressão? Ele se deu à angústia, à preocupação, à ansiedade? Olha, lá na prisão, ele viveu de tal maneira que ele ainda ocupou um cargo de chefia ali dentro da prisão. Pelo estado de vida com propósito que ele tinha, ele ainda alcançou um cargo de chefia mesmo dentro da prisão. E ali ele interpretando sonhos, porque como ele vivia a vida com propósito, Deus estava com ele. Jesus está dizendo aqui, olha, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é dizer assim para Deus: esteja comigo todo dia, esteja comigo, Senhor, toda hora. É viver uma vida com propósito, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E ele interpretando os sonhos ali, a notícia da interpretação dos sonhos chega até Faraó. E Faraó também teve sonhos, o sonho das vacas magras, das vacas gordas, é ditado conhecido entre todos nós. E quando José é levado na presença de Faraó, porque foi chegado ao conhecimento de Faraó que José interpretava sonhos, e que o sonho que ele interpretou deu certo. Então Faraó: traz esse homem aqui. E contou o sonho para José, e José deu a interpretação do sonho. José poderia dizer assim: meu Deus do céu, estão me levando até Faraó, o que será que acontecerá comigo?
meu Deus, estou sendo levado da presença do maior que tem aqui, Faraó, provavelmente ele vai me matar? Não, talvez pode ter passado alguma coisa assim na mente de José, pode, porque nós não estamos livres da ansiedade, mas quando vemos a ansiedade chegar, devemos nos lembrar a quem nós servimos, e devemos nos lembrar quem nos fez, quem fez a cada um de nós, e por que ele nos fez para a adoração do nome dele. Quando nós nos lembramos disso, então entra uma coragem em nós, lembrando que coragem não é arrogância. Nós não vamos viver a vida porque agora somos filhos de Deus, somos cristãos, somos pessoas que acreditamos, que agora vamos viver uma vida de arrogância. Não, é a vida de humildade, né? Então José chega na presença de Faraó, interpreta aqueles sonhos que Faraó teve, e Faraó põe ele como governador do Egito. Mas que trajetória de vida, que coisa impressionante, de uma pessoa que vai vivendo a vida com propósito. E José não tinha esse conhecimento aqui ainda. José, ele não sabia dessa diretriz passada por Jesus aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito embora ele não tivesse ouvido essa afirmação, essa orientação, ele já vivia dessa forma. Porque buscar o reino de Deus é algo que está desde quando o homem foi criado. É buscar o reino de Deus. E depois do pecado, isso ficou muito mais latente, porque antes do pecado, essa era a vida normal do ser humano. Ele não precisava buscar o reino de Deus, porque ele já vivia no reino de Deus. Antes do pecado, o homem já era a vida normal do ser humano, era a vida feliz, a vida alegre, sem a ansiedade que nós encontramos agora, porque essa ansiedade foi trazida pelo pecado. Essa preocupação foi trazida pelo pecado. Antes do pecado, o homem não precisava buscar o reino de Deus, por quê? Porque ele já vivia no reino de Deus. Era a vida normal dele, viver no reino de Deus. Mas depois da queda, depois do pecado, então aí vem a orientação: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. José então agora passa a ser governador do Egito. Que coisa maravilhosa, né? E as coisas vão se desenrolando de tal maneira, que os próprios irmãos que venderam José depois precisaram da ajuda dele, e José os ajudou. Maravilhosa essa história de um homem que vive com um propósito. Estou dando aqui um exemplo dentro desta orientação de Jesus: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Agora nós temos a necessidade de buscar o reino de Deus. Antes do pecado não, mas agora nós temos. Só que observe uma coisa: a vida moderna, ou a vida que nós temos hoje, ela sufoca tanto o ser humano, que ele não se dá conta que ele pode buscar o reino de Deus. E talvez quando ele vai buscar o reino de Deus, ele diga assim: olha, isso é tão simples que eu não quero isso para mim. Buscar o reino de Deus, quando eu começo a descobrir o que é o reino de Deus, como é viver no reino de Deus, isso é tão simples que eu não quero para mim. Eu prefiro a vida do mundo, que é mais agitada mesmo. A gente pode correr o risco de até pensar que o inferno é melhor do que o céu, porque algumas pessoas até já comentaram que o céu, será que o céu é um lugar monótono? Vai ter só aqueles anjos voando para lá e para cá, vai ter só aquelas canções angelicais, vai ser aquela monotonia. Algumas pessoas até tentam a pensar isso, são tentadas a pensar isto, porque gostam da vida tão agitada. Mas nós devemos lembrar de uma coisa: buscar o reino de Deus é ter contato com a vida feliz.
Jesus tem para nós então, quando buscamos o reino dele, quando buscamos o governo dele, de submetermos às suas ordens, submetermos à sua orientação. Observe isso, quando ele fala, busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele está nos indicando a vivermos sob a orientação dele. E viver sob a orientação de Jesus pode parecer para nós doído, porque a orientação dele pode ir contra alguma coisa que está enraizado em nós. Como por exemplo, ele diz para nós assim: perdoa aquele que te ofende. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Aí nós vamos dizer assim: mas isso não, eu não quero isso. Imagina, eu não fiz nada para aquela pessoa, eu não fiz nada, como que ela me faz isso, aquilo, como que ela me trata desse jeito, e eu vou perdoar, e eu vou, não, eu não quero isso. Bom, mas este é um dos requisitos do reino de Deus, de buscar o reino de Deus. Acontece que eu posso escolher perdoar uma pessoa e ser feliz, ou não perdoar e continuar preocupado e ansioso. O que será que eu quero? Eu preciso fazer uma escolha. Viver uma vida se fazendo de cego e se fazendo de surdo? Deixa eu te falar aqui, isso não é falsidade. Viver uma vida se fazendo de cego e se fazendo de surdo. Você sabe que estão tramando contra você, você sabe que estão falando mal de você, mas você faz de conta que isso não estivesse acontecendo. Você deixa no governo de Deus. Porque se Deus é governo, então Ele vai tratar de deixar a sua mente saudável, mas Ele, como Ele é governo, Ele vai tratar com aquele que te ofendeu, porque você está deixando no governo dele. Observe bem, deixar no governo de Deus, buscar o reino de Deus, não é ser bobo, não é ser capacho de ninguém, não é isso. Você está dizendo assim: eu deixo isto para o governo de Deus. Quer dizer, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu vou perdoar, eu vou vigiar. Se tal pessoa tem um comportamento, que esse comportamento é prejudicial para a minha vida, a companhia de tal pessoa é prejudicial para mim, isso pode me gerar problemas, não tem problema nenhum eu me afastar de tal pessoa. Se afastar não quer dizer não perdoar, não quer dizer não viver com ódio daquela pessoa, não. Se afastar é vigiar para que a gente não tenha complicações por causa dos atos daquela pessoa. Então, quando Jesus fala buscar o reino dele em primeiro lugar, como é abrangente isso? E esta é uma receita para vencer a preocupação e a depressão e a ansiedade. Mas observe que geralmente nós não queremos isto. Você quer isto para a sua vida? Você quer uma vida de perdão? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. É viver uma vida de perdão. Com relação ao que o mundo apresenta para nós muitas e muitas coisas, em todas as áreas. É tanto divertimento, na verdade, é uma gama tão grande de diversões, uma gama tão grande de entretenimento. Nunca esteve tão fácil ter entretenimento. Agora, com a internet, na verdade, o celular na mão de todas as pessoas, o entretenimento é tão fácil. Nunca se viu a facilidade tão grande de entretenimento. Agora, por que diante de tanto entretenimento nunca se viu as pessoas tão ansiosas e preocupadas como agora? Deveria ser o contrário, não é? Tudo isso deveria trazer muita satisfação e felicidade ao ser humano.
Mas isso tem trazido muita preocupação, muita ansiedade e muito suicídio. É impressionante quando Jesus diz então buscar o reino dele em primeiro lugar. Nós vamos selecionando os entretenimentos na música, por exemplo, né? Se a gente parar para pensar por que a gente gosta tanto de algum tipo de música, e quando vamos analisar isso à luz da palavra de Deus, a gente vai dizer, meu Deus do céu, mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Porque o mundo buscou forma de entreter o ser humano e a gente não se dá conta que isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nós vemos então o sofrimento. Existe até um tipo de música aí no mundo que é chamado de sofrência, né? O nome já diz sofrência, porque a pessoa ouve com a intenção de sofrer mesmo. Ele vai ouvir para sofrer, porque aquilo mexe com as emoções, então ele vai ouvir, ele vai chorar. É um pouco inconcebível até, dentro do que Jesus diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a gente avaliar isso em matéria do entretenimento, em matéria de músicas que surgiram na humanidade. A gente vê como isso contribui para a depressão, para a ansiedade, para a preocupação. Quando nós submetemos isto a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente vai dizer assim, olha, não tem condição para que eu goste de certos tipos de música. Não tem, porque isto não pertence ao reino de Deus. Não faz parte do reino de Deus. Eu preciso abolir isso da minha vida. Ah, mas será que eu quero isso? Será que eu quero abolir isso? Ou eu quero permanecer com a ansiedade, a preocupação, a depressão? Eu preciso fazer uma escolha, né? Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar é nós termos então a certeza de que Deus nos ajudará a vencer tudo isso. E quando nós buscamos o reino de Deus, nós somos convidados por Jesus a aprender sobre o que compõe este reino, e estudar e aprender sobre quem governa neste reino. Busca o reino de Deus. Então, deixa eu aprender sobre quem governa, quem é o governo deste reino. Eu quero aprender sobre este governo. E aprender sobre este governo é aprender sobre Jesus. Jesus mesmo disse assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos é justamente isso. É viver a vida de ansiedade, de preocupação. Tudo isso vai causando cansaço e vai causando opressão. Pela situação que a pessoa vive no momento, pelas coisas que está vivendo agora, nós somos afligidos. E eu preciso continuar aqui, irmãos, preciso continuar com esse assunto, mas nós já esgotamos o tempo. Eu gostaria de convidar você para que no próximo domingo nós continuarmos com esse assunto. Aprender sobre aquele que governa no reino de Deus. Amém? Gostaria muito de continuar, mas o tempo está esgotado. Então, se você gostou desse assunto, vamos no próximo domingo continuar um pouco com ele. Como nós estamos sem a escola bíblica no momento, a escola bíblica presencial, eu quis trazer esse assunto por ele ser tão atual, por ele ser tão moderno, né? Eu quis trazer esse assunto e que você possa participar e convidar outras pessoas para que no próximo domingo nós também continuemos esse assunto. Eu quero falar no próximo domingo sobre pessoas que foram estudar sobre Jesus.
e elas se surpreenderam quando foram estudar a vida de Jesus. O ser mais emblemático que já viveu nesse planeta, o homem mais inteligente que já pisou neste planeta. Nós queremos falar um pouco mais sobre ele. Por que que ele diz buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Por que que ele nos orientou desta forma? Então, se Deus nos permitir, queremos continuar esse assunto no próximo domingo, pelo menos nesses 2 domingos que acreditamos que ficaremos sem escola bíblica, trataremos desse assunto. E vamos ver qual vai ser a diretriz então do governo para nós voltarmos com a escola presencial. Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor, eu te dou graças agora, ó Pai, pela bênção do Senhor, por ter nos trazido até aqui, por estarmos juntos com possíveis pessoas que estejam acompanhando esse estudo bíblico. Nós damos graças ao Senhor por todas as pessoas e pedimos a sua bênção, pedimos a direção do Senhor, que as pessoas consigam entrar, ó Deus, nessa sua direção. Deus amado, eu te dou graças, peço a misericórdia do Senhor sobre a vida de todos, para que possamos vencer este monstro, possamos vencer estas atitudes que estão destruindo tantas vidas e levando a vida de tanta infelicidade. Deus, eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.